Nosso Jesus é maravilhoso, amém, queridos? Nosso Jesus é fantástico. E quando nós nos colocamos a buscá-lo, a clamar por Ele em unidade, juntos, eu sinto essa manifestação dele tão forte. Isso é inexplicável, isso alegra tanto o meu coração, isso transforma tanto. E eu estava olhando, a gente tinha colocado o Jô para dormir ali atrás, o nosso filhinho. E daí de repente ele acordou, ele estava num colchãozinho com a cobertinha. E quando ele acordou, ele quis vir pro meu colo. E sinceramente eu fiquei pensando, como esse colchãozinho deve ser tão mais confortável que o meu colo. Só que quando ele está no meu colo, ele se sente seguro, ele se sente confortável, ele se sente protegido, ele se sente amado. E aí eu fiquei pensando, quando nós corremos pro colo de Jesus, mesmo que qualquer colchãozinho que a gente tenha por aí pareça mais confortável, é só ali que a gente se sente seguro de verdade. Amado, cuidado, protegido. Tudo que a gente quer quando acorda para essa vida de verdade é correr pro colinho dele. E a gente escuta, inclusive eu prego aqui, pregações sobre o Espírito Santo. Porque, afinal de contas, a sociedade, no geral, não tem muita ideia quem seja o Espírito Santo. E a gente fala do Espírito Santo. Ora, é um país cristão. Então, querendo ou não, todo mundo tem uma certa ideia de o que é Deus. E pensam no Deus o Pai quando fazem isso. Mas, por ser um país cristão, tantas vezes ignoramos o fato de que as pessoas têm um inconsciente coletivo, ou mesmo um conceito popular, de quem é Jesus Cristo. Mas será que isso que se pensa sobre Jesus Cristo é de fato quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? Pergunta para a pessoa do seu lado, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? A maioria das pessoas tem aquele conceito raso, porque lembra do Natal e da Páscoa, e não do Natal e da Páscoa como a Bíblia diz. Lembra de Papai Noel e Coelhinho? E lembra que Jesus tem alguma coisa a ver com essa história. Mas e Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Se você quiser deixar sua Bíblia aberta em João capítulo 1, vai te ajudar. A primeira coisa sobre Jesus é que Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. João capítulo 1, no versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo não passou a existir quando ele nasceu da barriga de Maria, amém? Jesus Cristo já existia. Diz que ele estava lá com Deus. Ele estava lá junto com Deus o Pai. Mas não para por aí. Diz, era Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus. E Jesus já estava lá desde antes de qualquer coisa existir, amém? Jesus é Deus. E se nós entendemos que Jesus é Deus, nós também precisamos lembrar, como eu falei do Espírito Santo, os atributos básicos de Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, ora, amém? Jesus é sim todo-poderoso. A segunda coisa está aí no versículo 3. Nós muitas vezes ouvimos, e eu escutei muitas vezes isso quando era criança, pessoas dizerem assim: Deus é o Criador, Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é o que está trabalhando hoje. É verdade? Também é verdade. Mas não é só isso, tem um pouco mais além disso. Jesus também é o Criador. Como assim, pastor, Jesus é o Criador? Está escrito aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele
nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia nos mostra Jesus como a palavra, como o Logos, nos mostra Jesus como a manifestação verbal da pessoa de Deus. Sempre que Deus está falando, comunicando, ali há uma interação da pessoa de Jesus. E quando Deus criou as coisas pela sua palavra, dizendo haja luz, haja isso, haja aquilo, havia uma manifestação da pessoa de Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, amém? Jesus estava presente no ato da criação. Logo, confirmo o que falamos antes. Ele não passou a existir quando nasceu de Maria, amém? Ele já existia. Outra coisa, Jesus, ele não está mais morto, amém? Ele esteve morto, mas não está mais. E nem ferido. Nós temos lá em Apocalipse 13, aliás, Apocalipse capítulo 1, versículo 13, versículos seguintes, a revelação da pessoa de Jesus Cristo para o apóstolo João. E sendo metafórica ou não, ali aparece um Jesus glorificado. Jesus não está mais com o rosto todo rasgado, como no filme do Mel Gibson. Jesus não está mais todo... Jesus, ele foi glorificado. Você não crê que quando você for para o céu, você vai ter seu corpo glorificado? Amém? Não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. O nosso Cristo também teve seu corpo glorificado para ir ao céu. Eu chego até a arriscar. Não precisa você concordar comigo, mas eu fico pensando, talvez ele não tenha nem o furo da mão mais lá em cima. Talvez ele guarde o furo para ser uma lembrança, mas talvez não vai ter. Pastor, mas quando apareceu para o Tomé, ele mandou botar o dedo, mas ele não tinha subido ainda. Então talvez Jesus lá no céu, nem o furo da mão vai ter mais. Sabe, Ele é. Quando Deus vai se revelar a Moisés, Moisés pergunta, e se perguntar um nome, o que eu digo? Ele diz, diga eu sou. E aí no jardim do Getsemane, todo mundo tentando ali ao redor para capturar Jesus, e pergunta, nós viemos pegar Jesus, quem é Jesus? Ele diz, sou eu. Quando ele fala, sou eu, cai todo mundo no chão. É escrito lá no Evangelho de João. O pessoal cai. Eu acho que naquele instante ele liberou um pouco da sua divindade, né? Sou eu! Pum! Caiu todo mundo. Uau! Jesus é demais. Ele é. Então, eu creio que Deus disse cruze, então bang. Como assim, pastor? Eu creio que a cruz, queridos, ela foi decidida antes da criação. Quer ver? Se você quiser abrir junto 1 Pedro 1, 18 a 20. Se não, você escuta a leitura que eu já vou passar a ler. 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vocês. Esse Jesus, esse Cristo, esse Salvador, ele foi conhecido antes do mundo ser fundado. Jesus já estava lá. E eu acredito que não só a pessoa de Jesus, mas já havia uma consciência de Deus, de que se ele criasse o universo, se ele criasse o planeta Terra, se ele criasse o Luciano, se ele criasse a Jerusa, se ele criasse o Felipe, se ele criasse o Fabinho, ele ia ter que fazer alguma coisa para consertar depois. Ele sabia que se ele criasse o Cid, ele ia ter que vir aqui na terra e morrer no meu lugar. Então, antes de Deus criar o universo, porque Deus não é irresponsável, eu acredito que antes de criar seres com a liberdade de escolha,
Ele já tinha um plano de salvação para as nossas vidas. Porque Ele não nos criaria simplesmente para nos destruir. Então, esse Cristo conhecido antes da fundação do mundo, também é uma decisão por uma cruz fincada fora do contínuo espaço-tempo. Uma cruz fincada fora da nossa existência, uma cruz já discutida e decidida antes da nossa criação. Antes de criar você, Ele decidiu morrer por você. Aleluia. Antes, eu sinceramente não consigo imaginar a cruz como um plano B. Eu creio que o meu Deus sabe todas as coisas. E que se o meu Jesus é Criador e o meu Jesus é Deus, Ele sabia que ia precisar morrer no meu lugar. Então antes de criar, porque Ele é Criador, Ele decide morrer por nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Antes de você nascer, Ele já tinha decidido morrer para te salvar. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Sabe, a Bíblia chega a dizer que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que a natureza, ela foi agredida por nossa decisão humana pelo pecado. Sinceramente. Se Jesus não tivesse decidido morrer por nós na cruz, talvez nem um planeta tinha mais. Mas o sacrifício de Jesus, a cruz de Jesus, sustenta a terra existindo, sustenta a vida se procriando, mesmo para quem não acredita nele. Quem não acredita em Jesus vive numa terra que é sustentada por sua cruz. Quem não crê na pessoa do Senhor Jesus pisa num planeta que ainda existe por causa que Ele morreu na cruz por nós. Meu Deus. Agora, se você acredita que esse Jesus é totalmente Deus, eu quero te dizer que esse Jesus também se tornou totalmente um homem. Ele é plenamente Deus, mas Ele se tornou totalmente humano. Se você manteve o seu dedinho lá em João, no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória do unigênito do Pai. Jesus então, Ele decide abrir mão dos seus, entre aspas, dos seus poderes divinos, como diz lá, depois em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 7. Ele abre mão do ser igual a Deus nesse sentido de poder, de glória. Ele abre mão disso e Ele vem para a barriga de uma mulher. Ele nasce como um ser humano como você. Ele nasce como você. Ele é gestado numa barriga como você. E Ele nasce. Então, esse Jesus totalmente Deus se sujeita a ser totalmente humano também. E aí, uma vez me contaram uma história, não sei se é verdade ou não, mas diz que um evangelista, ele estava caminhando e de repente ele pisou numa formiga. E quando ele pisou na formiga, ele começou a sentir um arrependimento muito grande por ter matado aquela formiga. Calma, ele não tinha virado budista, é por causa que o Espírito Santo queria falar uma coisa com ele. E ele começa a chorar e começa a estar arrependido diante daquilo que tinha matado a formiga. E ele fica sem saber, ele diz: Deus me ajuda, eu preciso de algum jeito dizer para o senhor e a senhora formiga, os pais dele, que me perdoa, e como é que eu faço? E aí Deus disse: você teria que se transformar numa formiga e falar na língua deles. Então o nosso Jesus, Ele não é simplesmente Deus que grita lá do céu e fala de coisas que desconhecem da nossa pequenez. Ele se tornou um de nós e passou o que a gente passa no dia a dia. Ele não passa como alguém num carrão que ganhou do papai e atira uma moeda para quem está pedindo na rua. Não! Ele sabe do que ele está falando, porque ele viveu como um de nós. Ele sabe o que é ter um corpo físico. Ele sabe o que é ter dores no corpo e pressões emocionais. Ele sabe do que ele está falando, aleluia. Amém?
Ele sabe do que ele está falando. Ele abre mão. Pastor, mas olha o que Jesus fez. Sim, ele fez depois dos 30. Agora quem já tem mais de 30 ficou felizinho. Ele fez depois dos 30. Por quê, pastor? Porque até os 30 ele não tinha recebido o batismo no Espírito Santo ainda. Lembra que eu falei que ele veio como ser humano? Como é que nós, seres humanos, oramos por quem está doente? Como é que nós, seres humanos, falamos em línguas? Como é que nós, seres humanos, profetizamos? Como? Pelo poder do batismo no Espírito Santo. Então até aquele momento ele não tinha sido ainda batizado no poder do Espírito Santo. Mas quando ele desce as águas, ele é batizado nas águas, junto com o batismo nas águas. No caso de Jesus acontece também o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Lembra no dia do batismo que a gente orou para aqueles que não tivessem recebido também? Porque no caso de Jesus foi assim. E aí quando ele recebe o batismo do Espírito Santo, ele passa a fazer muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. E daí um dia ele vira para eles e diz assim: vocês vão poder fazer coisas maiores do que essas que eu fiz. Vocês vão poder fazer coisas iguais e outras maiores ainda. Por que ele pode dizer isso? Porque ele fez o nosso caminho, para que a gente possa fazer o caminho dele. Ele mostrou como um ser humano pode fazer. Ele fez tudo dentro da humanidade, dentro da forma de um ser humano, para que a gente possa olhar para ele e dizer: o que Jesus fez, a maneira como Jesus viveu, eu também posso fazer, e eu também posso viver assim, aleluia. Os milagres, os sinais que ele fez, você pode fazer, porque ele trilhou o mesmo caminho que o nosso. Meu Deus. Jesus passou por dramas familiares. Como assim? Há um indicativo de que talvez José tenha morrido cedo. E Jesus, como filho mais velho, tenha precisado ajudar a sustentar a casa. Ele era marceneiro, o carpinteiro, aliás, o que inclui na época serviços de marcenaria, carpintaria e pedreiro, as equivalências de hoje. Equivaleria a isso. Pastor, mas José e Maria tiveram outros filhos? Sim, Maria era virgem, mas depois que Jesus nasceu, ela concluiu ali o casamento com José e teve outros filhos, entre eles Tiago, que escreveu o livro Tiago da Bíblia. José, que foi um dos cogitados a assumir o lugar de Judas quando Judas traiu, e um outro chamado até Judas, mas era um Judas querido, e tem um livro dele, um capítulo antes de Apocalipse. E diz também que ele teve irmãs, na Bíblia. Então Jesus tinha aí pelo menos 3 irmãos, e as irmãs então eram no mínimo 2, pelo menos mais 5 na casa, mais a Maria 6, mais ele 7. É mole sustentar uma casa de 7? Então talvez Jesus tenha que ter agido nesse sentido, trabalhado nesse sentido, enfrentado um contexto de dificuldade financeira, né? Você já passou por um momento onde você esteve inserido num contexto de dificuldade financeira? Não tem ninguém aqui, né? Ou tem alguém que se identifica com uma situação complicada? Jesus sabe o que você está passando. Tem que ralar, trabalhar duro para ter pão lá. Não estou dizendo que Jesus passou fome, nem que ele era mendigo, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que Jesus teve que ralar também. Jesus teve que, E aí? Se identifica com isso? Tem alguém aí que trabalha? Tem alguém aí que já se encontrou numa situação ali de luta financeira? Esse homem, Jesus. Tem gente que diz assim: mas Jesus nunca casou para saber o que é ter uma família. Mas olha essa situação que eu estou te relatando. Meu irmão, Jesus te entende. Jesus te entende. Mas o drama familiar de Jesus não terminou por aí. A Bíblia nos mostra em Marcos 3, 20 a 21, que o pessoal queria tomar Jesus, diz ali, queriam se apoderar dele. Jesus começou a exercer o seu ministério e disse que a família queria se apoderar dele. O que é isso?
Naquela cultura, a ideia era que quando alguém tinha alguma dificuldade mental, cada família cuidasse do seu doente. Então a pessoa estava com problemas mentais, a família se apoderava dele, né? Capturava ele e tratava o seu doente. A família de Jesus olha para Jesus quando ele inicia seu ministério e queria se apoderar dele. Ou seja, esses bonitos que depois viraram apóstolos, homens de Deus, profetas, esses bonitos olham para Jesus e dizem: o mano tá doido. O mano pirou da batatinha. Doido. Filho, olha lá Jesus. Ó, teu irmão, ó. Eles olham e queriam se apoderar. Não sei se necessariamente, né, a Maria, o Tiago, etc. Mas os familiares queriam se apoderar dele. Você já passou por uma situação onde você se sentiu incompreendido pela sua família? Você já passou por uma situação onde parecia que os seus não entendiam o que você estava vivendo, achavam que você estava... Alguém se identifica? Tem alguém que se identifica? Porque a situação de dificuldade financeira ninguém se identificou tanto. Tudo rico os irmãos aí. Pode ser que com essa você se identifica. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é ser criticado, incompreendido pelos da própria casa. Ele sabe. Ele sabe o que é isso. Jesus passou por dramas familiares. Passou por contexto de pobreza, de desafios financeiros. Jesus foi humilhado, foi perseguido, foi espancado, mentiram, condenaram ele. Sabe? Se não fosse um contexto de dificuldade, Jesus não ia pedir para o Pedro pescar um peixe para tirar a moeda da boca do peixe. Fizeram tudo isso. Mentiram contra Jesus. Já mentiram contra você? Já inventaram coisa de ti? Já te caluniaram? Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe. Já fizeram fofoca de ti? Você já se sentiu pressionado na sua alma? Nas suas emoções? Tensão, cobrança, ansiedade, estresse, pressão. No Getsemane, Jesus sentiu tanta pressão psicológica e emocional que ele verte lágrima de sangue. Isso é possível a um ser humano quando ele está em um estado de tensão extremo. Você nunca verteu lágrima de sangue, nunca suou sangue, nada disso, né? Mas se você tivesse passado por um processo de pressão tão grande, eu ia te dizer: Jesus sabe o que você está passando. Mas se você passou, está um pouco abaixo disso ainda, deixa eu te dizer: Jesus sabe o que você está passando. Entendeu? Se for a pessoa do lado assim: Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe o que você está passando. Ele entende o que você está passando. Ninguém foi pressionado igual a ele. Ninguém, pode ter certeza. Inclusive quando a palavra diz lá naquele, se não me engano, Isaías 53, se não me falha a memória, que fala lá, né? Foi oprimido, humilhado, não sei o que, pelas suas pisaduras foram sarados. No texto da língua original do hebraico, há sim ali palavras que mostram que ele sofreu isso tanto pelas nossas dores físicas como emocionais também. Amém? Ele passou, ele também sofreu para nos curar. Ele entende o que você está passando. Ele entende o que você está passando, querido. Oh, meu Deus, aleluia. Esse Jesus que passou aqui 33 anos e pouco, quase 34 anos, ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe qual é o teu contexto hoje. Ele conhece a tua situação hoje. E por causa de tudo isso, ele é o substituto perfeito para você. Como assim? Calma, vamos chegar lá. Ele trocou de lugar com você. Bastaria um único pecado para te condenar ao inferno. O inferno preparado por Deus para castigar o diabo. Não pense você que o lago de fogo que arde com enxofre é um lugar onde o diabo manda. Não, é um lugar onde ele vai ser castigado. É um lugar onde ele vai ser queimado. E bastaria um pecado nosso para que lá pudéssemos ser lançados também. Mas Jesus decide não nos lançar lá. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus morreu a tua morte.
para que você viva a vida dele. O que Jesus fez nesses quase 34 anos que ele viveu aqui na terra? O que Jesus fez dos seus 30 aos 33 anos e meio? O que Jesus fez? O que Jesus teria feito se ele tivesse continuado? Se Jesus não tivesse morrido por ti, o que ele teria feito? Você consegue imaginar, seu Alencar? O que Jesus teria feito se ele não tivesse morrido por ti? O que Jesus teria feito aos 34, aos 35, aos 36, aos 37? Quantos anos você está? Essa idade aí, até essa idade, o que ele teria feito? É tua responsabilidade fazer isso. Sabe por quê? Porque ele morreu a tua morte, para que você viva a vida dele. Aleluia. Já que ele morreu a tua morte, já que ele fez o que você tinha que fazer, ou seja, morrer pelos seus pecados, agora você tem que fazer o que ele faria se estivesse aqui ainda. Uau! Aleluia! E se Deus tem expectativa de que você faça o que Jesus faria se estivesse aqui, então você pode fazer. Há possibilidade, porque Jesus não cobraria de você algo que lhe fosse impossível de realizar. Concorda comigo? Já que Jesus morreu para você continuar vivo, agora você tem que viver a vida dele. Ele morreu a tua morte, viva a vida dele. Ele sofreu o que você teria que sofrer, agora viva o que ele tinha que viver. Não seja injusto com Jesus. Ele passou o que você tinha que passar, agora passe o que ele teria que passar. Desfrute do que ele teria que desfrutar, faça o que ele teria que ter feito. Aleluia. E esse Jesus, por causa dos nossos pecados, ele é julgado. E aquela multidão, por quem ele fazia de tudo, às vezes ele não tinha nem tempo de comer. É por isso que a família achou que ele estava doido, que às vezes não tinha nem tempo de comer, nem tempo de dormir. Essa multidão começa a olhar para ele agora. Ele é colocado diante daquela multidão e eles começam a gritar: crucifica, crucifica. Pressão em cima dele. Mas essa não foi a pior dor que ele passou, convenhamos, né? A multidão enfurecida, querendo o sangue dele. Essa não foi a pior dor. Lá pelas tantas, alguém gospe na cara dele. E se você fosse o Senhor do universo, o que você ia fazer? Ainda bem que não é você, o Senhor. Se você fosse Deus, tinha explodido com a terra naquela hora, tomar uma cuspida na cara. Como assim? Eu sou Deus? Mas ele toma uma cuspida na cara. Desonra. Mas essa não foi a pior dor que Jesus passou. Lá pelas tantas, alguém dá uma bofetada na cara dele. Pá! Um socão. Do jeito mais gaúcho, né? Socão. Foi a pior dor que ele passou? Não. Essa não foi a pior dor que ele passou. Então, eles decidem que eles vão chicoteá-lo, vão castigá-lo, vão bater nas suas costas, pegam ele, amarram ele, pegam aqueles azorragues, que alguns dizem que tinham pedaços de ossos ou metais pontiagudos na ponta para arrancar, dilacerar, tirar pedaços da carne. Eles começam a bater em Jesus e arrancar pedaços da carne das suas costas. E essa não foi a pior dor de Jesus. Pastor, o que pode ter sido pior que isso então? E daí você talvez diga, então deixaram aquela capa, colocaram aquela capa sobre as costas de Jesus, e aquilo ressecou depois e grudou, estancou o sangue. Quando eles arrancam a capa então, e as feridas voltam a sangrar tudo de novo, então essa foi a pior dor. Não. Isso foi terrível. Mas essa não foi a pior dor. E talvez você comece a pensar agora, então deve ser alguma coisa, já que não foi só o guspe que afetava tanto as emoções, já que não foi o chicote que afetava tanto o físico, o que será então? Deve ser alguma coisa que afete as duas coisas. Então talvez foi naquele momento em que colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, porque aquilo afetava, era uma zombaria.
E afetava o físico, porque aqueles espinhos eram muito profundos, e pegaram uma vara e batiam em cima daquela coroa de espinhos e cravavam os espinhos na sua cabeça, e começava a escorrer sangue da sua cabeça, e ele podia sentir aquele sangue escorrendo. Essa foi a pior dor. Também não. Foi terrível. Mas isso não foi o pior que Jesus passou. E quem sabe você agora está pensando, então foi na caminhada até o Gólgota, até o Calvário, foi lá, essa foi o pior, porque só o patíbulo, só aquela parte da cruz horizontal, ela já pesava ali talvez aproximadamente uns 70 quilos, ou alguns cogitam que tenha carregado a cruz inteira, que seria mais pesado ainda. Então Jesus vai, ele carrega, ele cai, ele caminha e ele vai. Essa deve ter sido a pior dor. Eu te digo que essa não foi a pior dor. Foi terrível. Tiveram que chamar o Cirineu para ajudar ele, um homem para ajudar ele. Se não me engano, depois os filhos dele viram profetas do Senhor, aleluia. Deus honra muito as sementes. E talvez você diga, então já sei. Como a profecia dizia que seus ossos não seriam quebrados, era necessário desconjuntá-lo para fazê-lo caber na cruz. Então o esticaram e o desconjuntaram. E não bastasse isso, cravaram aqueles cravos gigantes nas suas mãos, nos seus pés. Isso deve ter sido o pior. Ou ainda, no momento em que o colocaram e o prenderam na cruz, aquele soco final, aquilo deve ter sido o pior. Não. O que sobra então, será que o pior foi aquele vinho estragado, aquele vinagre dado aos soldados cansados que esfregaram na sua boca em carne viva? Será que isso foi o pior? Ou será que foi ele estar ali naquele momento e começar a ficar sufocado, porque a morte por cruz, ela sufoca, ela mata sufocado? Será que essa foi a pior coisa? Não. Qual foi a pior coisa que aconteceu com Jesus? A pior coisa que acontece é quando ele procura o Pai e ele não encontra mais o Pai. É quando, por causa de você e de mim, ele procura o seu Pai e o seu Pai não olha mais. Porque a Bíblia diz: aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado por nós. A Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia diz: as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Quando o meu pecado foi lançado sobre o meu Jesus, ele não podia mais ver o Pai, porque os meus pecados encobriam ele de ver a face do meu Deus. Os teus pecados encobriram a face de Cristo, para que ele não conseguisse mais ver. Jesus se torna a personificação do pecado. Quando os israelitas caminhavam no deserto e começaram a ser mordidos pela serpente do castigo de Deus, Deus diz a Moisés: levante essa serpente, quem olhar para ela, quem olhar para essa serpente vai ser curado. E agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele levanta Jesus como essa serpente foi levantada por Moisés, como a encarnação do pecado, para que quem olhe para ele possa ter a vida eterna. É isso que João 3,16 significa. E agora, Jesus, a encarnação do pecado. O que Deus faria, já que o pecado dos homicídios, dos estupros, dos assassinatos, já que o teu pecado, já que as tuas raivas, os teus rancores, as tuas mágoas estavam sobre Jesus, o que Deus faria com ele, se não dar o cálice da ira para Jesus beber?
cálice da ira de Deus é dado para Jesus beber. Porque Jesus troca de lugar contigo e te dá o cálice da ceia. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus para que você possa beber o cálice da salvação de Deus. E quando os teus pecados estavam em cima de Jesus, Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Porque nunca na eternidade Jesus tinha sentido aquilo, estar desligado de Deus. Jesus nunca tinha passado por aquilo. Não havia bufetada, não havia chicotada, não havia nada que lhe doesse mais do que estar desligado do seu Pai. Porque é bem possível que nunca tenham feito uma cruz para Jesus, mas que Ele tenha morrido numa cruz que era para outra pessoa. Foi tudo meio de repente. Ele morreu na minha cruz, na tua cruz. Ele foi separado de Deus para que você seja ligado em Deus. Ele entregou a vida para você e agora você deve entregar a sua vida para Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O sangue de Jesus é vertido naquela cruz. Mas Jesus já tinha avisado os seus discípulos. Na noite em que ele seria traído, ele, tomando o cálice, ele disse: tomem. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue dado por vós. Mal sabiam eles o que aconteceria depois. Quando nós bebemos desse cálice, nós estamos admitindo que isso tudo que Jesus passou foi por mim e por você. Por isso a Bíblia diz: ninguém coma do pão, aliás, diz: avalie o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque ninguém deve participar desse cálice de forma irrefletida. Porque esse é o cálice da substituição. Esse é o cálice da troca, onde você admite que Jesus tomou o cálice da ira de Deus no seu lugar, para que você tome o cálice da comunhão com Deus no lugar dele. A gente não pode tomar de qualquer jeito. Não dá. A gente precisa honrar o que ele fez naquela cruz. Não dá para tomar desse cálice sem se arrepender dos pecados, sem pedir perdão, sem agradecer o que Jesus fez por ti na cruz. E quando você come do pão, que um dia ele levantou para os discípulos, mal sabia eles o que ia acontecer depois. E ele disse: comam, é o meu corpo dado por vocês. Corpo que depois foi esbofeteado, chicoteado. Quando você come desse pão, você entende isso. Ele é um símbolo desse corpo de Cristo que foi esbofeteado. Quando você come desse pão, você admite sobre você que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos responsáveis por fazer o que Jesus continuaria fazendo se ainda estivesse com seu corpo aqui na terra. Está dando para entender? Nós somos o corpo. Então, se você fica escanteado para um lado e não quer saber de comunhão com o corpo de Cristo, você está se tornando um dedo longe da mão. Mas quando você come desse pão, você não pode comer esse pão de qualquer jeito.
Porque comer desse pão quer dizer, sim, eu assumo. Eu vou continuar fazendo as obras que meu Cristo estaria fazendo se tivesse em corpo aqui. Aí você come o pão. Você está dizendo, eu não posso ter birra com a pessoa do lado. Então não dá para comer esse pão de qualquer jeito. Não dá para comer esse pão de qualquer jeito sem refletir que Ele morreu a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Convido você a fechar os teus olhos. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Hoje eu convido você a participar da ceia de uma forma um pouco diferente. Enquanto você vai segurar na sua mão do pão e do cálice, você não vai tomar ainda. Mas você vai segurar do pão e do cálice na sua mão. Enquanto você estiver segurando, você vai lembrar do que Jesus fez por você. Enquanto você estiver segurando deste pão e desse cálice na sua mão, você vai refletir no que Jesus fez por você. Os irmãos vão estar levando até você. E eu peço que dessa vez você ainda não tome a ceia. Você segure do pão e segure do cálice. E se você quiser, você pode olhar para eles e lembrar do que eu te contei hoje. Porque talvez você não conhecia Jesus ainda. Talvez você ainda não sabia quem era esse Jesus. Olha o que Ele fez por você. Olha o que Jesus fez por você. Você tem desse cálice, você tem desse pão, desses símbolos. Você que assiste de casa pode fazer isso também. Você tem desses símbolos porque Ele decidiu morrer por você. Tem como você não pedir perdão para Jesus agora? Se você tem vivido uma vida medíocre que está muito longe de ser o que a vida de Cristo é, você tem que pedir perdão para esse Jesus. Porque Ele apostou em você. Ele acreditou que você faria parte do corpo de Cristo. E que você faria hoje a diferença que Ele fez enquanto caminhou aqui. E se nós não estamos fazendo, então nós temos que pedir perdão. Porque Ele confiou em você. Ele confiou em mim, Ele confiou nessa igreja, Ele confiou na Fonte Church de Caxias, Ele confiou na Igreja de Jesus em suas diversas denominações. Tem como não pedir perdão? Peça perdão ao Senhor Jesus. Peça perdão, sim, pelos pecados, mentiras, roubos, adultérios. Peça perdão por todos os pecados que você não se arrependeu, pelos pecados que você não pediu perdão ainda. Mas peça também se você não tem sido substituto dele. Substituto teu ele já foi na cruz. Talvez você não tenha sido o substituto dele aqui na terra. Peça perdão para ele se você não tem sido igreja, no sentido de que a igreja é o corpo de Cristo que continua o que Jesus fez. Se você não tem amado ser igreja, amado viver por igreja, vestido a camisa de sou igreja de Cristo, então você
precisa realmente se arrepender disso. Se você tem vivido um cristianismo que só serve para você, mas não serve para os irmãos do lado, não serve nem para a família em casa, então você precisa se arrepender. Pedir ao Ministério de Louvor que venha, por gentileza. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu consagro esses elementos como um símbolo do teu sangue e do teu corpo vertido por nós naquela cruz. Eu consagro, Senhor Deus amado, e te peço que pela tua misericórdia, Senhor, quando nós formos beber do cálice, quando nós formos comer do pão, que o teu milagre se manifeste nas nossas vidas. Eu sei que já é de praxe, eu cito esse versículo toda hora, mas eu amo ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Jesus hoje pode te perdoar tanto dos pecados de ação, as coisas erradas que você fez, como Ele pode te perdoar dos pecados de omissão, as coisas certas que você deixou de fazer. Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados a Ti nessa noite. E nós Te adoramos, Jesus, porque o Senhor merece a nossa adoração. E nós Te pedimos perdão, Jesus, porque nós reconhecemos que como corpo de Cristo, nós ainda não temos feito tudo o que o Senhor estaria fazendo aqui. Mas mesmo assim nós sabemos que o Senhor olha para nós e diz: valeu a pena. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Te confessamos os pecados. Se você está arrependido e tem no seu coração o intuito de mudar, se você pediu perdão e acredita, você crê na palavra de Deus que eu acabei de citar, que diz que Ele perdoa. Se você crê que Deus tem poder para transformar a sua vida, se você é grato por aquilo que Ele fez por você naquela cruz, se você entende que por causa desse sangue derramado, hoje o Pai não vira o rosto para você, Ele olha para você e diz: vem cá, filho querido. Se você honra o que Jesus fez por você, eu convido você agora a participar da ceia do Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado teu. Quero conhecer Jesus. Adore Jesus do seu jeito. Se isso for ser feito de joelhos, faça. Se for ser feito de pé, faça. Se for ser feito vindo até aqui na frente, se ajoelhando aqui na frente como um símbolo da sua entrega.
mas de alguma maneira expresse que você daqui para frente quer ser mais de Cristo e mais Cristo.